Aí, foi. Então, eu separei a aula de hoje para a gente fazer a revisão, para a gente começar também a discutir mais sobre o assunto e ver se vocês estão com alguma dificuldade. Às vezes tem algumas dificuldades que são mais pontuais, e aí vocês podem me perguntando ao longo da aula, dúvida, qualquer coisa. Espero que vocês estejam fazendo a lista, né, gatinhos? Deixa eu ver onde é que eu apresento isso. Uma janela, tela inteira aqui. Aí eu vou fazer a revisão de tudo, desde a parte de sujeito até a da aula da semana passada, que a gente também vai... na verdade, eu vou terminar o que eu falei que eu ia passar, né? Que eu falei que eu ia passar aposto e vocativo, e aí a gente faz a revisão. Pode ser? Pode, né? Tá bom, então. Vamos lá. Gente, se a minha internet cair, alguém, por favor, me comunica via WhatsApp, que eu tô com 4G no WhatsApp. Então, deixa eu pôr aqui. Então, na aula passada, a gente teve a continuação da sintaxe, falamos um pouquinho sobre complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo, certo? E aí ficou faltando, na verdade, falar sobre o aposto e vocativo, eu deixei porque essa parte é uma parte bem simples, né? Elas são as últimas e elas são bem simples. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar nelas. Deixa eu pôr aqui. Aqui. Então vamos lá. Alguém já ouviu falar o que é aposto? Alguém sabe o que é aposto? Vamos lá, galera. Ninguém? Ninguém nunca ouviu falar o que é aposto. Bom, o aposto, basicamente, é quando a gente esclarece alguma coisa ou vai explicar alguma coisa. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Ou vai esclarecer alguma coisa. Como assim, né? Então, por exemplo, Cubatão, a cidade mais poluída do Brasil, localiza-se na Baixada Santista. O que seria o aposto? O aposto seria a explicação do que é Cubatão. Então, por exemplo, Cubatão é a cidade mais poluída do Brasil. Então, essa parte aqui é o que nós chamamos de aposto. Normalmente, o aposto, ele vai ser uma explicação que vai estar colocada entre vírgulas. Você pode reparar aqui que tem uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. E essa informação, ela simplesmente é para colocar alguma informação a mais, explicar alguma coisa, mas não necessariamente é uma informação útil dependendo do contexto. Por quê? Porque às vezes, principalmente nos textos, eles às vezes colocam esse tipo de informação só para encher linguiça, sabe? Para colocar mais informações e acaba fugindo do tema. Para ver realmente se você está conseguindo prestar atenção e seguir a linha de raciocínio e a ideia do texto. E aí, normalmente, como eu falei, esse aposto ele sempre vai estar entre vírgulas. Por exemplo, vocês não vão esquecer mais o que é o aposto. Você coloca assim, Rapunzel, vírgula, a professora de gramática do cursinho diferencial, vírgula, deu aula hoje. Eu poderia simplesmente tirar toda essa explicação, que eu sou a professora do cursinho diferencial, e só colocar Rapunzel deu aula hoje, certo? Então, é exatamente essa função que o aposto tem, de explicar alguma coisa. E essa informação, ela pode ser retirada, não necessariamente ela precisa estar ali. E aí também ela pode ser introduzida por 2 pontos, né? Então, por exemplo, Maria comprou várias frutas: mamão, melancia, abacate e uva. Então, normalmente também vai ter essa questão do aposto, porque ela vai estar explicando quais foram as frutas que ela comprou. Ou então poderia ter sido, Joana comprou 7 livros. E aí eu coloco o nome dos 7 livros. Esse também seria o nosso aposto. Então, basicamente, aposto é isso, não tem nenhuma dificuldade nem nada, e vocês sempre vão conseguir identificar. O que vocês precisam se atentar é se está entre vírgulas, né? Entre vírgulas ou colocado ali introduzido por 2 pontos. Alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza. Não, amiga, tranquilo. Tranquilo, né?
Essa parte é fofa. Eu adoro aposto evocativo. Aí aqui eu trouxe uma tabela que vai colocar as diferenças do adjunto adnominal, do adjunto adverbial e do aposto. Então, vamos relembrar. O que é o adjunto adnominal? Adnominal, se tá ad significa junto, então junto ao nome, né? Junto vai determinar ou especificar ali o significado de um substantivo. Ele vai sempre equivaler a um adjetivo, lembrando que adjetivo é alguma qualificação, né? Seja boa ou ruim, e pode ser apresentado por um adjetivo, por uma locução adjetiva, um numeral, um pronome adjetivo ou um artigo. Já o adjunto adverbial, ele vai indicar alguma circunstância do verbo ou vai intensificar o sentido de um adjetivo. Ou seja, basicamente, é um advérbio que vai estar ali na oração. Então, igual eu falei para vocês na outra aula, basicamente o adjunto adverbial é algum advérbio que está colocado ali na oração, mas que dentro da sintaxe eles são colocados com o nome de adjunto adverbial. E ele equivale a um advérbio, né? E aí, esse advérbio, ele pode ser agrupado de acordo com as circunstâncias que é expressa ali na situação, pode ser de lugar, de tempo, de modo, de negação, que eu não sei se vocês lembram, mas tem aquela tabelinha lá que tem os principais advérbios. E, por fim, um aposto, que o aposto ele vai esclarecer ou explicar algum nome. Ele sempre vai estar entre vírgulas ou 2 pontos. Beleza? E por fim, nós temos aqui o vocativo. Vocativo é o termo que ele é independente e ele serve para chamar a pessoa, chamar alguma coisa assim. Por exemplo, normalmente ele vai ter ali sempre como a segunda pessoa do discurso e ele sempre vai aparecer isolado por sinais de pontuação. Então, por exemplo, e vós, tágides minhas, pois criado, tendes em mim um novo engenho ardente. Estavas, linda Inês, posta em sossego. Isso aqui é uma parte de alguma parte de livro literário, né? Que é uma linguagem um pouquinho mais diferente. Mas, basicamente, vocativo é um chamamento. Então, por exemplo, toda vez quando a mãe de vocês, o pai, o tio, o irmão chama, ele está sendo um chamamento, né? Então, você está tendo que chamar alguma pessoa. E, normalmente, sempre vai estar o quê? Tem a vírgula ali para exemplificar e mostrar que está chamando a pessoa. E assim, o que acontece? Qual que é a diferença do aposto para o vocativo? O aposto, ele está explicando. O vocativo, normalmente, ele só chama, ele não está explicando nada. Beleza? Bom, e essa foi a parte que ficou faltando da semana passada. São as partes mais simples, do meu ponto de vista. Não tem muita dificuldade nesses dois, que eram o que faltavam. E agora eu vou começar a revisão, tá bom? Aí, se surgirem qualquer tipo de dúvida, vocês podem me parar e me perguntar. E aí, terminando esse assunto, eu vou ver se dá tempo de passar alguns exercícios ou a gente discutir sobre a matéria. Então, deixa eu colocar aqui. Aí. Bom, primeiro nós começamos aqui a explicar o que é a sintaxe. Vocês precisam lembrar qual que é a diferença entre morfologia e sintaxe. Vocês lembram? Morfologia, então, ele vai trabalhar cada palavra. O que significa cada palavra? A sintaxe, ela vai trabalhar o conjunto dessas palavras, a disposição dessas palavras dentro de uma oração. E é por isso que essa análise, essa sintaxe vai fazer o quê? A análise sintática, vai trabalhar as frases, os tipos de frase, oração, e assim por diante, que foi o que a gente trabalhou durante essas 3, 4 semanas. E aí, qual que é a diferença de frase, oração e período? Frase, então, é um enunciado que ele é capaz de transmitir alguma ideia, algum pensamento para você. A oração é a frase que vai apresentar a estrutura sintática. O que seria essa estrutura sintática? Você vai ter um sujeito e você vai ter um predicado. E o período é quando o enunciado ele se constitui por uma ou mais orações. O que seria uma ou mais orações? Seria a quantidade de verbos que tem ali dentro da frase, que a gente chama de oração. Então, quando eu falo assim, uma oração, 2 orações, vai ser de acordo com as ações que eu tenho durante a situação ali.
E aí tem aqui frase, né? Tem aí a frase nominal e a frase verbal. Não necessariamente uma frase precisa ter um verbo para expressar alguma ideia. Então, eu vou ter aqui frase nominal, ela não é constituída de um verbo, né? Como o próprio nome diz, constituída de um nome. E frase verbal, ela é constituída de um ou mais verbos. Preciso de sua ajuda, por exemplo. E aí vocês precisam também identificar sempre qual que é o sujeito, qual que é o predicado, o verbo, enfim. Aí nós temos os tipos de frases que nós estamos acostumados, interrogação, exclamação, frases imperativas, frases declarativas. E aí entra a oração. A oração, que é a parte que a gente se aprofundou em estudar sobre o sujeito, o predicado, os tipos de predicado, é a parte que a gente precisa realmente entender. Por quê? O que é oração? É a frase que apresenta a estrutura sintática. E aí eu te pergunto, qual que é a estrutura sintática de uma oração? Por quê? Porque normalmente no vestibular, quando vocês forem ver lá em questões, eles vão falar para você, eles vão te dar uma ordem. Analise sintaticamente, analise morfologicamente tal situação. Então, vocês precisam, primeiramente, já saber o que significa análise morfológica e análise sintática. Porque aí você já vai saber do que se trata. Falou em análise sintática, normalmente ele está falando de oração. E nós vamos entrar, então, se está falando de oração, nós temos aqui três termos, que são os termos essenciais, né, que são os principais, sujeito e predicado, que a gente tratou. Os termos integrantes são os termos que integram ali para dar que complementam a situação, que é o complemento verbal, o complemento nominal ou agente da passiva. E, por fim, nós temos os termos acessórios, que são termos, como eu falei na última aula, que não são obrigatoriamente ter, mas você coloca ali para ficar mais bonitinho, sabe? Para dar um tchan na situação ali na oração. É que nem colocar um brinco, colocar um piercing, enfim. Esses termos são termos acessórios, como o próprio nome diz, então não é obrigado a ter ali. Coloca às vezes só para dificultar também a situação. E aí tem o período. Período, então, é quando nós identificamos a quantidade de verbos que eu tenho em uma oração. Período simples é quando eu tenho uma oração, eu tenho um verbo só, né? Vou ter um verbo só. E período composto são aqueles que são constituídos por mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Eu tenho 2, 3, 4. E uma coisa que eu vou falar para vocês para vocês tomarem cuidado, porque vão ter situações em que às vezes vão ter mais de um verbo, mas às vezes o verbo ele não vai ter a função principal dele de verbo, às vezes ele pode estar como substantivo. Como, por exemplo, se eu falar assim, o jantar está pronto. Só de você bater o olho, se você falar assim, o jantar está pronto, você vai pensar, jantar é o quê? É um verbo. Estar é do verbo estar, também é um verbo, certo? Mas nessa situação, nesse contexto, jantar, ele está colocado como um substantivo, tá? Ele não está exercendo a função dele de verbo. Por isso que a gente precisa estar tomando cuidado e verificar qual que é a situação que ele está ali presente, qual que está querendo dizer, né? Não é correto, inclusive, falar o jantar está pronto. Você precisa falar a janta está pronta. Porque aí sim, janta você coloca como um substantivo. E jantar, no caso, ele é um verbo que ele mudou a função. Ele mudou de função morfológica e se transformou em substantivo. E aí nós temos aqui, eu fiz esse negócio aqui que era para ter ficado bom, mas ficou péssimo, né? Mas aí tem a frase, oração e período, é basicamente um resuminho. Aí vem os termos da oração. Os termos da oração, eles são formados por quê? Sujeito e predicado. Quais que são os tipos de sujeito, né? Lembrando que nós temos 5 tipos de sujeito. Sujeito é tudo aquilo que a gente fala, né, sobre alguma coisa. Então, eu vou ter o núcleo do sujeito. Basicamente, o núcleo do sujeito, ele vai ser a parte essencial do sujeito. Por exemplo, a Bianca foi viajar. Qual que é o meu sujeito? A Bianca.
Mas qual que é o núcleo do sujeito? Só o nome Bianca, beleza? E aí, nós vamos ter aqui a classificação do sujeito. Tem o sujeito simples, o composto, o oculto ou elíptico, sujeito indeterminado e oração sem sujeito, né? Sujeito simples é quando eu só tenho um sujeito, tá? Ele é formado apenas por um núcleo. Esse núcleo, vocês não podem se esquecer que ele pode ser no singular ou no plural, tá? Não se esqueçam disso, né? Porque tá escrito, por exemplo, ali, as flores morreram, que só porque tá no plural, você pensa que é sujeito composto, por ser mais de uma flor, né? Mas não. Sujeito é... Ai, meu Deus, a bateria vai acabar. Peraí. O sujeito simples, ele vai colocar ali como quando você tiver apenas um núcleo, tá? Então, independente se for no singular ou no plural, tem que ter só um núcleo. Se o sujeito simples, ele só tem um núcleo, o sujeito composto, ele vai ter 2, 3, enfim. Vai depender da situação, aquele que tem mais de um núcleo. Então, pode ser o rapaz e a moça foram para a aula. Nosso sujeito composto ali refere-se ao rapaz e à moça. E aí vocês vão identificar qual que é o núcleo. Nesse caso, vocês vão ver que o núcleo dessa oração é o quê? O nome, a palavra rapaz e a palavra moça. São o nosso núcleo, né? Nossa parte principal do sujeito. Depois vem o sujeito oculto. Aí vocês têm que lembrar da regrinha. O sujeito oculto é aquele que ele não expressa, ele não está ali presente na situação, na oração, mas você consegue identificar ele a partir do verbo, da conjugação do verbo. Então, viajarei amanhã. Quem que vai viajar amanhã? Eu, né? Tá oculto ali o eu. O pronome eu está oculto. A mesma coisa acontece em qualquer outra oração. Mas vocês precisam se lembrar que o pronome eles não se incluem dentro desse sujeito oculto. Por quê? Porque o pronome eles vai entrar como sujeito indeterminado. Ou seja, é um sujeito que a gente não consegue determinar quem foi que fez aquela situação, aquela ação. E é por isso que tem essa regrinha. Então, o sujeito oculto são todos os pronomes, podem serem ocultos, ou exceto o pronome eles. E o eles entra aqui no sujeito indeterminado. Por que é indeterminado? Porque você não consegue determinar. Batem a porta, aí vocês falam eles. Aí você lembra que eles está como sujeito indeterminado. Porque é automático, às vezes a gente faz assim. Vocês verem aqui, batem a porta e falar, quem bate a porta? Eles. Aí você responde o que o verbo, com a ação do verbo, quem que fez, e vocês vão achar que é sujeito oculto. Então, lembre sempre dessa regrinha de sujeito oculto para o sujeito indeterminado. E, por fim, nós temos a oração sem sujeito. Bom, oração sem sujeito vão ter algumas regrinhas, como, por exemplo, todos os verbos que vão se referir a fenômenos meteorológicos são colocados como oração sem sujeito. Mas eu vou mostrar para vocês, eu trouxe uma questão, em que essa questão eu mostro que vocês vão perceber que vão ter ali verbos em que representam fenômenos meteorológicos, verbos que podem levar a ideia de fenômenos meteorológicos, mas estão com sentido figurado, tá? Então tem que tomar cuidado. Esse daqui, nesse caso, oração sem sujeito, ela vai incluir os verbos que referem-se aos fenômenos meteorológicos quando forem realmente no sentido literal. Como assim? Quando realmente estiver escrito chovia e ventava durante a noite. Então, eu tenho aqui os fenômenos meteorológicos. Haver no sentido de existir ou quando se refere a tempo decorrido. Vocês precisam decorar do fundo do meu coração essa regra do verbo haver no sentido de existir, porque é sempre nela que tem pegadinha. Sempre. Porque vai aparecer, né, com certeza, se tiver alguma questão sobre o sujeito, essa daí vai estar no meio. E você vai ter que saber distinguir
eles vão colocar orações em que vão colocar o verbo haver, e você vai precisar saber se esse verbo haver está no sentido de existir ou não. E aí nós temos aqui também fenômenos meteorológicos ou que referem-se ao tempo decorrido, e indicação de horas, datas e distâncias. Enfim, esse daí também não é nada demais. Essas daqui são as partes que nós falamos sobre oração sem sujeito. E aí acabamos aqui, então, a oração sem sujeito, né? Lembrando que nós temos 5 tipos de sujeito. Não se esqueçam da regrinha principal. E é isso que vocês precisam saber da parte de sujeito. Alguma dúvida? Não? Então, eu vou continuar e vou amiga, por enquanto tá tudo tranquilo. Tá tranquilo, né? A parte de sujeito, ela é bem gostosinha. Agora, vamos para a parte de predicado. Aqui. Então, sujeito é tudo aquilo que a gente fala sobre alguém, né? E o que é o predicado? Tudo que a gente fala declara aquilo do sujeito. Um depende do outro, basicamente. E nós temos aqui, então, alguns tipos de predicado. Predicado, então, eu vou ter predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Primeiramente, vamos tratar sobre o predicado nominal. Tentem sempre lembrar e identificar como é que vocês conseguem verificar o que se trata. Por exemplo, se está falando predicado nominal, nominal você já lembra de nome, certo? Então, se é um nome, lembra já lá de substantivos, enfim. Você já começa a fazer uma ligação e fica mais fácil para você conseguir desenvolver a questão. Bom, mas para ser um predicado nominal, nós precisamos ter algumas regrinhas. Quais são essas regras? Primeiramente, para ser um predicado, tenho dentro dessa situação que eu estou falando sobre o sujeito, eu preciso de um nome como núcleo. Como assim o nome como núcleo? No sujeito, a gente também não tem um núcleo, que é a parte principal. Então, nesse caso, nessa oração, a parte principal vai ser um nome e não vai ser um verbo, tá? Ele é formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Como vocês perceberam, vai ter um verbo de ligação, mas esse não vai ser a parte mais importante da nossa oração, e sim o nome, que vai ser colocado como núcleo. O que é o verbo de ligação, né? Vocês precisam dar uma lembradinha aí, vamos recordar. E depois, por fim, tem que indicar o estado ou qualidade. Vamos colocar no exemplo que aí fica mais fácil. Bom, essa é a primeira regra, né? Precisa ter verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? São aqueles verbos que eles, como o próprio nome diz, eles servem para ligar o sujeito ao predicativo. O que é o predicativo? Predicativo é alguma qualificação do sujeito e normalmente essa qualificação está onde? No final da oração. E tem alguns verbos de ligação que são colocados fixos ali, né? Que são os principais. E vocês precisam lembrar que esses verbos, se vocês lembrarem desses verbos, que eles são verbos de ligação, isso já vai facilitar bastante a vida de vocês. Porque vocês não vão precisar, se, por exemplo, estiver falando de predicado verbal, vocês já podem excluir ou verificar já pode verificar se tem verbo de ligação. Se tiver verbo de ligação, já pode cancelar essa alternativa, porque você já sabe que é o quê? Um predicado nominal. E aí, então, nós temos aqui ser, estar, ficar, permanecer, continuar, enfim. Tem esses aí, mas os principais são ser, estar e ficar. São os três que mais caem. E aí tem ali, a moça parecia espantada. Então, eu tenho o nosso sujeito, a moça. Qual que é o núcleo? O núcleo do nosso sujeito? Moça. Parecia espantada. Eu vou ter aqui o nosso verbo de ligação e espantada eu vou ter aqui o nosso predicativo do sujeito. Então, eu sempre vou colocar ali alguma situação, vou colocar o nosso sujeito, vou colocar o verbo de ligação e aqui eu sempre vou colocar alguma qualificação. Essa qualificação vai ser chamada de predicativo do sujeito. E essa qualificação, ela é colocada como núcleo. Lembra aqui, ó?
possui um nome como núcleo. Então, nesse caso, espantada seria o nosso núcleo. E não é o verbo parecer, tá? Então, essa é a parte do predicado nominal. Por que, que é o predicado é o nominal? Porque eu vou estar aqui, o nosso núcleo vai ser um nome e não um verbo. Igual acontece aqui no predicado. No predicado verbal. No predicado verbal, eu vou ter um predicado, ou seja, eu vou ter um complemento e que esse complemento, a minha parte principal, o meu núcleo, vai ser um verbo, né? E esse verbo, lembrando que esse verbo ele pode ser transitivo ou intransitivo. O que é verbo intransitivo? Alguém sabe me dizer? Vamos lá. Guys, sei que vocês lembram, please. Vai, olha. Os verbos intransitivos são os verbos que não precisam de complemento. E os verbos transitivos são os verbos que necessitam realmente de complemento. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, Maria Antônia chegou. Qual que é o nosso sujeito? Maria Antônia, predicado verbal, chegou. Qual que é o núcleo do predicado? Chegou. Aí você pega e fala assim, chegou. Aí você fala, chegou o quê? Chegou, enfim. Você não necessariamente precisa ter um complemento. É exatamente isso que nós chamamos de verbos intransitivos. São os verbos que não necessitam de complemento. E os verbos transitivos são os verbos que necessitam de complemento. E aí, por fim, nós temos o predicado verbo nominal, que é o complemento que vai trazer algumas características, né? Então, eu vou ter aqui um verbo de ligação. Eu vou ter... Não vou ter um verbo de ligação, mas eu vou ter um predicativo. Ou seja, eu vou ter um verbo comum, mas no final da minha oração, eu também vou ter alguma qualificação do meu sujeito. Eu vou estar falando alguma qualidade ali do meu sujeito, como acontece aqui. Os velhos morreram doentes. Ou então, a riqueza tornou-o orgulhoso. Então, eu vou ter aqui, tornou-o. Tornou-o não é um verbo de ligação, é um verbo normal. E orgulhoso seria o nosso predicativo do sujeito, né? Seria a nossa qualificação. Por isso que aqui é considerado um predicado verbo nominal. E aí, essa parte, então, a gente terminou a parte do predicado. Não é difícil, e sabendo essa parte, vocês vão saber, óbvio, a parte de transitividade verbal. Bom, a parte de transitividade verbal, então, vai ter aqui. Os verbos intransitivos são aqueles que não exigem complemento. Então, por exemplo, a garota dormiu. Você precisa de um complemento? Vai falar dormiu o quê? Não, você não precisa. Então, às vezes podem existir verbos que são intransitivos, mas não necessariamente eles vão ter ali não vão ter um complemento. Eles podem ter, mas não é obrigado. Já os verbos transitivos, eles são obrigados mesmo a ter um complemento. E aí, esse complemento, ele pode ser, né, ter um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto, VTD. VTD, se é um verbo transitivo direto, também vou ter um objeto direto. O que é o objeto direto? É o complemento, tá? O objeto é um complemento do verbo. Então, eu vou ter aqui, ó. Vocês têm que lembrar o quê? Primeiro vocês vão identificar o sujeito e depois o predicado. Então, eu vou ter o sujeito. Vitória, cantou músicas sertanejas. O nosso predicado. Certo? Predicado verbal por quê? Porque o verbo cantar não é um verbo de ligação, né? E, nesse caso, nós não temos... nós não vamos ter aqui um predicativo do sujeito. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um predicado verbal. Depois que você identificou o sujeito, o predicado, você vai identificar qual tipo de verbo. Então, Vitória cantou. Você vai perguntar para o verbo. Quem canta, canta alguma coisa, certo? Então, Vitória cantou músicas sertanejas. Nesse caso... eu tenho alguma preposição?
Não tenho. Então, se eu não tenho, é um verbo transitivo direto. E se ele é um verbo transitivo direto, o meu complemento também vai ser um objeto direto. É só ligar. Se é VTD, é OD, né? Verbo transitivo direto é objeto direto. E aqui, os verbos transitivos indiretos são aqueles que têm a preposição. Então, eu vou ter aqui. Eu preciso de ajuda. Vocês vão identificar o sujeito. Eu. Qual que é o predicado? Preciso de ajuda. Eu classifico o predicado. É um predicado verbal. Agora, vamos classificar o verbo. Qual que é o verbo aqui? É o verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa, certo? Então, eu tenho ali a nossa preposição de. Então, se tem a preposição de... Meu Deus, que é isso? Quer dizer que é um verbo transitivo indireto. Logo, o meu complemento vai ser de um objeto indireto. E, por fim, tem os verbos transitivos diretos e indiretos, que é o VTDI, né? Que eu vou ter o quê? Um objeto direto e um objeto indireto. Então, aqui, os trabalhadores discordaram da política econômica. Qual que é o nosso sujeito? Os trabalhadores. Qual que é o nosso predicado? Discordaram da política econômica. Agora, vamos classificar o verbo. Verbo, discordar. Os trabalhadores discordaram. Aí você pergunta, quem discorda? Discorda de alguma coisa, né? De algo, de alguém. Então, tem a preposição. Então, da política. Nesse caso, eu tenho um objeto indireto. E econômica, por quê? Porque eu vou ter ali a nossa parte de um objeto direto, porque eu tenho ali um nome, né? Eu não vou ter ali também uma preposição. Certo? Deixa eu ver. Então, é isso, ó. Então, essa é a parte de transitividade. Deixa eu voltar aqui. Aí, ó. Então, essa é a parte de transitividade, certo? Essa parte, ela não é muito difícil. Também, vocês primeiro precisam lembrar o quê? De classificar o sujeito, classificar o predicado e, por fim, você vai classificar o verbo, certo? Então, classificou o verbo, você vai conseguir. E agora, por último, vai tratar o quê? Sobre o quê? Sobre a parte dos acessórios, né? Eu comentei. Então, nós vimos até agora, nessa revisão, o quê? Os elementos principais. Sujeito, predicado e verbo. Agora, a gente vai tratar sobre os termos acessórios, né? Que foi o que eu passei na última aula, que é falar sobre agente da passiva, complemento verbal, complemento nominal, adjunta de nominal, adjunta de verbial. Bom, vou passar bem por cima aqui, porque como tá mais recente esse, para dar tempo a gente discutir mais um pouquinho. Então, aqui, vou ter o tipo de complemento verbal e o complemento nominal. E o que é o agente da passiva? O agente da passiva é aquele que pratica a ação na voz passiva. O que é a voz passiva? Vocês têm que lembrar lá, voz ativa e voz passiva. Bom, basicamente, eu vou ter aqui, por exemplo, aqui, ó, o homem é escravizado pelo dinheiro. Então, qual que é o nosso sujeito paciente? O homem. É escravizado, é a voz passiva, e pelo dinheiro. Então, o agente da passiva. Como assim o agente da passiva? É a situação ali, é o ser, né, que vai praticar a ação e que vai ser levada essa ação para outra pessoa. E normalmente eu sempre vou ter aqui, ó, pelo povo, pelo mar, pelo dinheiro, e sempre vai estar no final. Então, isso aqui é o agente da passiva. Diferente do sujeito, o sujeito sempre vai estar no início da oração. E o agente da passiva, ele vai estar no final. Aí vai ter adjunto adnominal, que é o quê? Se é adjunto, eu tenho ali junto ao nome, né? Então, você tem ali, vai modificar algum substantivo. Então, basicamente, igual eu falei para vocês, como são termos acessórios, o adjunto adnominal, ele vai ser colocado como acessório. Então, a Bela, nesse caso, não necessariamente precisaria escrever a Bela Juliana, eu poderia colocar só Juliana. Não preciso ficar incrementando. Vocês conseguem perceber que vocês têm ali esses acessórios?
às vezes são necessários, às vezes não, né? Que nem tem dias que a gente acorda e quer colocar vários brincos, tem dia que você olha e fala, não tô afim. É assim, e tem dia que você coloca, né? Enfim. E é basicamente isso que o adjunto adnominal faz. Ele incrementa ali, sendo necessário ou não, às vezes ele coloca esses acessórios, e basicamente é quando ele coloca algumas palavras, alguns substantivos ali, né? Seja adjetivo, artigo, numeral. Aí já entra um pouquinho da parte do quê? De morfologia. E aí tem o adjunto adverbial. Basicamente, adjunto adverbial, lembra lá em morfologia que a gente falou sobre advérbio? Aí tem vários tipos de advérbio, tem advérbio de advérbio de tempo, de não sei o que, não sei o que lá, enfim. Esses advérbios, quando a gente fala sobre eles em sintaxe, que é o que a gente está falando agora, a gente só muda o nome, então coloca adjunto adverbial. Então, basicamente, é a mesma coisa, só que com outro nome. Acho necessário mudar o nome? Não acho, né? Porque só confunde a nossa cabeça. Porque parece que é outra coisa. Mas é basicamente a mesma coisa. Então, nesse caso, quando eu falo em adjunto adverbial, eu estou falando em advérbio, só que dentro da sintaxe. Basicamente isso que ele quer dizer. E aí, então, tem o nosso aposto e vocativo que eu falei anteriormente. Alguma dúvida até aqui? Que foi até uma parte que a gente fez. Eu vou só passar uma questão aqui que eu trouxe, que eu acho que é bem interessante, e aí a gente já encerra a nossa revisão. Bom, a questão que eu trouxe foi essa questão aqui de uma faculdade do Paraná. Nós temos aqui, assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Então, façam aqui comigo, please. Então, vocês têm que identificar o quê? Que essa oração, ela não pode ter sujeito. Aí vocês têm que lembrar, né, do que é uma oração e o que é uma oração sem sujeito. E aí tem aqui, alternativa A, esperanças haverá sempre. Letra B, ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. Letra C, haveria desejado ele tudo isso? Letra D, alguém havia aberto a porta? Ou letra E, choveu papel picado nas ruas de Curitiba. Esse gente não era pra ter ido. Deixa eu apagar. E aí, o que vocês acham que é? Qual a alternativa? Não quero apagar, que vai ficar assim. Qual alternativa vocês acham que é? Dá um tempinho para vocês. Tá. Agora eu não sei se eu falo se é a ou se é a E. E agora? Ai, meu Deus, eu vou surtar. Ai! Não fala! Tá, gato, você acha que a A ou a E? Tá num bom caminho, tá, gato? Agora você precisa decidir qual que você quente, tá quente. Agora só falta esquentar um pouco mais. Tá, então, ó, vamos lá. Ó, basicamente você deve ter feito o raciocínio certo, mas você deve ter ficado em dúvida em algum ponto. A alternativa certa é a alternativa A. Por quê? Bom, ele tá querendo que a oração, você assinale a oração que não tem sujeito, certo? Então, no caso da letra A, o que acontece? Se vocês forem perceber, eles mudaram a ordem da oração justamente para confundir a cabeça de vocês. Então, tá escrito, esperanças haverá sempre, né? Nesse caso, se você inverter essa oração, colocar haverá sempre esperanças, você vai ter ali uma ordem mais fácil para você colocar na sua cabeça e tentar ter uma visão mais limpa da oração. E aí, o que vocês precisam lembrar? Verificar o verbo. Qual que é o nosso verbo? Verbo haver, certo? E aí, o que acontece? Vai ter o verbo, você vai perguntar para o verbo quem que fez a ação. Se você perguntar, haverá sempre esperanças? Você vai perguntar, haverá, quem haverá? Você não vai perguntar isso, não tem como você perguntar. O que acontece? Nesse caso, a alternativa A, porque o verbo haver ele está no sentido de existir. E vocês lembram, quando o verbo haver está no sentido de existir, ele sempre está no singular e ele não tem sujeito, é ele por ele ali. Então, por isso que é a letra A. Mas por que não é as outras letras, né? As outras alternativas?
No caso da letra B, ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. Se vocês lembrarem lá, uma das coisas que eu falei, que para ser uma oração sem sujeito, ele precisava falar se tivesse fenômenos meteorológicos, ele não era considerado, ele era uma oração sem sujeito. Só que nesse caso aqui, ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu, está colocado no sentido figurado. Ele não está no sentido literal. Então, nesse caso, o nosso sujeito seria ninguém. Porque esse trovejou aqui, por mais que seja um verbo que remeta a fenômenos meteorológicos, ele foi colocado no sentido figurado. No caso da letra C, haveria desejado ele tudo isso? Aí você fala assim, igual eu falei aqui, né? Da letra A tem o verbo haver, e na letra C também tem o verbo haver. E aí você me pergunta, mas por que não pode ser não pode ser a letra C? Bom, basicamente não tem como ser a letra C, porque nesse caso haveria desejado ele tudo isso, não tem como a gente substituir o verbo haver pelo verbo existir. Ele não tem o sentido de existir. Então, nesse caso, ele vai ter ali como sujeito, o sujeito ele, tá? Ele haveria desejado tudo isso? A gente consegue inverter. E é exatamente isso que eles fazem sempre no vestibular. Eles invertem totalmente a oração para confundir a cabeça de vocês. E, por fim, na letra E, choveu papel picado nas ruas de Curitiba. Nós vamos ter aqui, nesse caso, não vai ser esse daqui, choveu, vai ser um verbo que remete a fenômenos meteorológicos, mas não tem como ser essa alternativa, porque ele está no sentido figurado, que foi a mesma coisa que aconteceu aqui na letra B. Então, por isso que é a letra A. Então, lembre sempre do verbo haver, igual eu falei para vocês, no sentido de existir. E, basicamente, é isso que eu tinha preparado para nossa aula, gatos. Deixa eu interromper a minha gravação pra gente dar uma conversadinha. Eu falo horrores, né? Eu sei que eu falo, mas é isso. Ai, eu tava morrendo de saudade de você falando horrores assim com a gente. Ai, não tem graça ver você na gravação. Eu fico conversando com você na gravação, é tão estranho. Eu falo, então, né? É isso. Responde sozinha na gravação. Eu vou tentar aparecer mais vezes. Eu fico feliz que vocês tenham ficado até o final, porque a gente começou, tinham 9 pessoas, né? Agora eu tenho vocês. Fico muito feliz de verdade. Bom, gente, é isso. Some, é o famoso. A mágica, conhece, chama mágica? Mágica. A pessoa some assim, depois volta. Ai, gente, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, me avisem. Eu já vou disponibilizar lá o formulário para vocês preencherem. Vai ser bem basiquinho, igual sempre é. E é isso. Ai, fico muito feliz de ter voltado a falar aqui com vocês. É isso, gatos. Se quiserem indo, vou interromper a gravação já. Ai, ó, pra você. Eu acho que, tipo assim, na hora que você falou assim,